E aí, galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como como usar os raios de luz notáveis, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, e mostrar um pouco da representação gráfica para vocês, tá? Algumas coisas eu já tratei com vocês na videoaula e eu vou usar essas informações aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem é o eixo principal, que eu já falei para vocês, né? Aqui no nosso espelho, do nosso espelho que é côncavo. Note a representação do espelho côncavo como ele é feita. Nossa, professor, mas ele é praticamente retilíneo aqui, né? Plano? O que é isso? Isso daqui é a representação de um espelho que a gente chama de espelho gaussiano, tá, pessoal? O espelho gaussiano ele é um espelho esférico que a calota que deu origem a ele, digamos assim, né? Só tô me baseando no que a gente tratou lá na videoaula. Ele tem um raio de curvatura muito grande. E aí a calota fica com uma superfície bem sutil, tá? Então se você já se olhou num espelho de maquiagem, que é o mesmo espelho que tem lá naquela loja de óculos, quando você vai provar óculos e tudo mais, na ótica, né? Você já percebeu que ele dá uma imagem aumentada do seu rosto, né? Normalmente. Mas você não consegue perceber a curvatura. Olhando para o espelho, você não consegue perceber a curvatura. Ele parece um espelho plano, né? Isso que é o espelho gaussiano, tá, gente? Então veja aqui, a gente faz um segmento de reta, tá? E aí nós temos nas extremidades do espelho duas curvinhas mostrando para onde que está a curvatura do espelho. E essas franjinhas que representam aqui, né, a parte de trás do espelho, ou seja, a parte refletora é desse ponto para cá, para a esquerda, da onde vocês estão olhando aí, beleza? Aí nós temos o vértice, tá? O foco e o centro de curvatura, lembrando que o foco fica exatamente no ponto médio do segmento de reta determinado pelo centro de curvatura e pelo vértice, beleza? Então quando a gente vai construir imagens e determinar, usar essa representação gráfica aí própria da física, né, para tentar encontrar as propriedades da imagem formada por um determinado espelho, nós precisamos de no mínimo dois raios de luz, né, para encontrar onde é a imagem. Dois raios de luz que saiam do objeto, batam no espelho e sejam refletidos por ele, certo? Aqui no espelho côncavo e no convexo também, nós teremos quatro raios de luz que são notáveis. Como assim notáveis? Quer dizer que eles se comportam sempre da mesma maneira. Então são esses raios de luz que a gente vai usar sempre para construir a imagem, beleza? Então vamos começar com o primeiro raio de luz, que é o mais importante. Então você vai pegar a sua reguinha, beleza? E vai traçar um raio de luz que incide no espelho paralelamente ao eixo principal. Então a trajetória do raio de luz, dá uma olhada, ó, é paralela. Opa, meu lápis está bem apontadinho. É paralela, tá? Ao eixo principal do espelho. Tá vendo? Esse raio de luz vermelho. Ele incidindo dessa forma, ele sempre vai refletir passando pelo foco do espelho. Dá uma olhada, ó. Isso é uma coisa que a gente viu lá na videoaula, né? Beleza? Então, raio que incide paralelamente ao plano, reflete passando pelo foco. O próximo raio de luz, a gente vai representar pensando no princípio de reversibilidade dos raios de luz. Lembra desse princípio? Quer dizer que o sentido de propagação do raio de luz não depende da direção dele, né? Quer dizer, ele pode, se eu tiver um raio de luz que incide passando pelo foco, ele vai refletir como? Exatamente como esse raio aqui incidiu, ou seja, paralelamente. Esse é o nosso segundo raio de luz notável. Vou desenhar ele aqui assim, ó. Então, o raio de luz que incide passando pelo foco, dá uma olhadinha, ó. Ele incide passando pelo foco, tá? Ele reflete paralelamente ao eixo principal. Vamos lá. Beleza? Tranquilão também, né? Muito bem, vamos para o próximo. O próximo raio de luz é um raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, tá? Um raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura. Então vamos supor que
o meu raio de luz ele vai atingir o espelho incidindo por essa direção aqui, ó, esse raio de luz que eu estou fazendo da cor laranja, certo? Então ele incidiu passando pelo centro de curvatura. Nós vimos na nossa videoaula que nos espelhos esféricos, né, gente, a reta normal de cada ponto aqui do espelho é diferente porque a reta normal coincide com a reta radial da esfera que dá origem ao espelho. Então, a reta normal está passando exatamente pelo centro, em todos os pontos, tá, de incidência. Então, se eu fosse traçar a reta normal seria essa daqui, onde está a régua, para essa incidência do raio de luz verde. Para o raio de luz vermelho, seria essa reta normal aqui, certo? E para o raio laranja, que está passando pelo centro, dá uma olhada. Nossa, professor, o raio de luz está incidindo exatamente em cima da normal. Pois é. E aí, quanto que seria o ângulo de incidência nesse caso, né? Seria zero. Pela lei da reflexão, se o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, o ângulo de reflexão vai valer zero também. Então, se ele incidiu formando um ângulo de zero com a normal, ele vai refletir formando um ângulo de zero. Nossa, professor, então ele reflete em cima dele mesmo? Essa é uma das formas de se dizer, mas é isso, tá? Ele reflete pela mesma trajetória que ele incidiu. Beleza? Temos mais um raio de luz, que é o raio de luz que incide no vértice. Esse não tem uma coisa muito especial sobre ele não, tá? Beleza? Mas é importante que a gente saiba porque ele pode ser útil dependendo da situação que a gente quer analisar de formação de imagens, ok? Então temos raio de luz azul aí, que é o raio de luz que incide pelo vértice. E o que acontece? Por que eu falei que não tem muita coisa de especial? A gente vai fazer uma análise com a reta normal também. No vértice, quando o raio de luz incide no vértice, ele é o único ponto em que a reta normal ela já está praticamente representada aqui, porque coincide com o próprio eixo principal, concorda? Se no ponto de incidência, para traçar a reta normal, eu preciso traçar uma reta que passe pelo centro de curvatura, basta eu passar uma reta que passa aqui, ó, pelo centro de curvatura e pelo vértice, ou seja, é o próprio eixo principal. Aí eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, certo? E esse ângulo aí, o ângulo de reflexão vai ter que ser igual a ele. Tá bom? Como que eu faço, que eu traço um raio de luz que tem um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, professor? A dica é a seguinte, você vai pegar um ponto da trajetória por onde passa o raio incidente, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu tô pegando no meu, tá? E você vai medir a distância que ele tá até o eixo principal. No meu caso, deu 2 centímetros, certo? Eu vou fazer o quê? Achar o simétrico desse ponto do outro lado do meu eixo principal. Ou seja, um ponto que está a 2 centímetros para baixo aqui do eixo principal, esse ponto. O que esse ponto tem de especial? Você pode ter certeza que o raio refletido vai sair do vértice e passar por ele. Como nós temos 2 pontos agora para traçar a nossa reta, fica bem facinho, né? Basta você traçar bonitinho aqui, dar uma caprichada. E nós temos nossos 4 raios de luz notáveis. Beleza? Eu vou mostrar esses raios de luz no espelho convexo para vocês agora também, tá? Pra gente aproveitar e ficar tudo num vídeo só. Beleza? Tem algumas peculiaridades o espelho convexo. Então agora nós temos aqui, ó, deixa eu enquadrar aqui direitinho, certo? Para não ficar muito torto. Ficar torto vai ficar mesmo, né? Sabe como é que é? Beleza. Então, nós temos aqui um espelho convexo, a representação dele, veja que é muito parecida, né, com do espelho côncavo, tá? Um segmento de reta, nas extremidades ele tá curvadinho, mostrando a curvatura dele, e a franjinha agora tá para dentro aqui, ó, mostrando que essa parte aqui é a parte de trás do espelho. A superfície refletora está aqui, ó, nessa região aqui, nessa parte, daqui para aqui que é a parte da frente do espelho. Aqui é a parte de trás, ok? Muito bem, então veja que a grande diferença do espelho convexo para o côncavo é que tanto o foco quanto o centro de curvatura ficam atrás do espelho. Mas beleza, a gente vai usar
as mesmas ideias, a mesma referência que a gente usou para o espelho côncavo, a gente vai usar para o espelho convexo também. Então vamos lá, vamos começar com o raio de luz que incide, formando um ângulo de nada, paralelamente ao eixo principal do espelho. Então se liga, ó. O raio de luz está incidindo no espelho convexo, tá? Formando paralelamente, tá? Ao eixo principal. Nós vimos que o raio de luz, quando incide pelo eixo principal, né, paralelamente ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Então o que você tem que tomar cuidado? Ó? Claro que você não vai fazer o raio de luz entrando dentro do espelho e passando lá pelo foco, certo? Porque aqui é a parte de trás do espelho, ele vai refletir para cá. Então, você para ter a referência e mostrar que você fez corretamente o raio, a gente faz um prolongamento do raio refletido aqui, ó, passando pelo foco, mostrando que esse raio de luz ele refletiu passando ali pelo foco. Isso daqui é o prolongamento do raio refletido. Normalmente a gente usa essa representação tracejada. Beleza? Porque aqui é uma parte virtual, né? Tá atrás do espelho. Tudo que acontece aqui. Esse é o raio de luz que incide paralelamente ao eixo. Agora a gente pode fazer um raio de luz que incide passando pelo foco. Nossa, como que vai ser isso, professor? Se liga, ó. Então, um raio de luz, dá uma olhada aqui. Que ele incide dessa maneira, ó. Tá? Tá aqui o raio incidente. Agora eu vou prolongar o raio incidente. E aí você vê que ele está incidindo na direção que passa exatamente pelo foco. Beleza? Se ele incide passando pelo foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Tá? Eu não estou mirando muito bem a régua, fazendo meio rápido aqui, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Na hora que você for fazer aí no seu, você dá aquela caprichada. Beleza? Tá? Muito bem. Esse é o segundo raio de luz. Terceiro raio de luz, o raio de luz que incide pelo centro de curvatura. Nossa, professor, e agora como é que a gente vai fazer isso? Se liga, ó. Imagina que eu vou pegar a régua aqui, ó, apoiar no centro de curvatura, e imagina que eu tenho um raio de luz, ó, tá vendo? Ele tá incidindo, ele vem, ó, pá! Se eu prolongar ele atrás do espelho, tá passando exatamente no centro de curvatura. Nós sabemos que o raio de luz que incide, né, passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir na mesma trajetória. Então aqui já está desenhado tanto o raio incidente quanto o raio refletido. Beleza? E aqui eu já tenho o prolongamento do raio refletido também, caso seja necessário para eu construir a imagem. Beleza? Depois a gente vai ver um exemplo aí. Ok? O último raio de luz, só para a gente fechar esse vidinho aqui, que já está com quase 15 minutos. Raio de luz que incide exatamente no vértice. Lembra disso? Tá? Ele forma um determinado ângulo aqui com o eixo principal, que na verdade coincide com o ângulo de incidência. Tá? Esse é o ângulo de incidência. Para ele refletir formando o mesmo ângulo com a normal ou o eixo principal, eu vou medir aqui, ó, 3,5, jogo 3,5 do outro lado. Eu sei que o raio refletido passa por aqui. Peguei minha régua, tracei. Já sei que esses dois ângulos são iguais. E é isso aí. Beleza então, meus queridos? Esse vídeo, então, ele serve de referência para vocês quando vocês forem construir suas imagens aí. Isso é uma coisa que eu julgo bastante importante na ótica geométrica. A gente usar a geometria, de fato, né? Para estudar física, a linguagem da matemática e da geometria, que é o foco dessa aula da nossa quinzena, em aula 09, beleza? Vai ser esse foco mais na geometria, no desenho geométrico. Depois, na aula 10, nós vamos dar um foco na representação algébrica desses fenômenos que a gente está estudando aí. Beleza? Então, um abraço para vocês, até mais tarde.